Olá, meu nome é Daniel, estou aqui com vocês mais uma vez para uma super aula, super à prova. Aula 8, Invertebrados 2. Hoje vamos falar sobre os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Na realidade, uma introdução aos cordados. Bem, os anelídeos. Quais são os representantes dos anelídeos? Minhoca, sanguessuga e os poliquetas. Bem, quando a gente compara anelídeos com o grupo anterior, que é o grupo dos moluscos, quais são as suas aquisições evolutivas? O que surge de novo nos anelídeos? A metameria ou segmentação. Ou seja, exatamente o fato da minhoca ser toda dividida em anéisinhos. Isso é segmentação. Quais as importâncias das minhocas e dos sanguessugas? As minhocas, elas são muito usadas na agricultura. Elas, além de produzirem um humus, que basicamente é o cocô delas, um cocô bem fértil, elas são capazes de fazer grandes galerias que permitem a aeração do solo, a infiltração de água nesse solo e acaba revolvendo o solo, misturando as diferentes camadas do solo. Já as sanguessugas, elas são importantes na sangria, elas fazem sangria em geral, retira sangue e também a partir da sua saliva é possível extrair uma substância, um anticoagulante chamado de iridina. Vamos que vamos. Em relação aos artrópodes, os artrópodes é o maior dos filos dos animais. Não existe filo animal maior do que o dos artrópodes, é disparado o maior dos filos. E a sua aquisição evolutiva em relação aos anelídeos é a presença de um exoesqueleto de quitina. Isso aqui foi extremamente importante para a conquista desse animal, para a diversidade dele. Ele que protege o animal e permitiu a sua diversidade. Esse exoesqueleto ele tem um problema que é impedir o crescimento dele. O animal não cresce quando o exoesqueleto está rígido, está velho. Para permitir esse crescimento, para que ocorra esse crescimento, ocorre esse processo aqui. O processo que está aqui no esquema é chamado de muda, que é exatamente a troca do exoesqueleto. O animal ele perde o exoesqueleto antigo e fica com um novo exoesqueleto flexível. Nesse período, enquanto o exoesqueleto ainda está flexível, ele vai crescer, ele vai conseguir crescer. Bem, os artrópodes, eles são divididos, né? Os artrópodes são divididos em pelo menos 4 grupos. Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos e os miriápodes. Bem, quais são as principais características de cada um desses grupos? Vamos focar no que é importante, vem comigo no que é importante mesmo. Em relação aos artrópodes, em relação, melhor, aos insetos. Os insetos eles apresentam 3 pares de patas, ou, se lógico, se preferirem, 6 patas. Apresentam um par de antena. Em relação aos aracnídeos, são 4 pares de patas e sem antena, não existe antena nos aracnídeos. E nesse caso, em vez das antenas, existe estrutura chamada de quelíceras e pedipalpos. Tá? Aranha e escorpião são exemplos de aracnídeos. Em relação aos crustáceos, podem ter 5 ou mais pares de patas. Tá? E no caso, são 2 pares de antenas. No caso, siri, tatuzinho de jardim, craca, são alguns exemplos de crustáceos. Os miriápodes. Miriápodes são divididos em quilópodes e diplópodes. Os quilópodes apresentam um par de pata e os diplópodes 2 pares de patas. Tá? Então, essas são algumas diferenças. Lacraias são exemplos de quilópode e piolho de cobra de diplópode. Os equinodermos é um grupo exclusivamente marinho, cujos representantes são as estrelas do mar, ouriço do mar, a bolacha da praia e o pepino do mar. Bem, sobre os equinodermos, uma questão extremamente importante é por que os equinodermos é o grupo mais próximo dos cordados. O que leva a essa proximidade? Nós temos aqui as 3 características que levam a isso. O fato de serem enterocelomados significa que o celoma, a cavidade interna do animal, ela é originada a partir do intestino primitivo. O fato de os 2 grupos serem deuterostômios, isso significa que eles formam primeiro o ânus para depois formar a boca, e o fato de terem endoesqueleto, esqueleto interno. Então essas 3 características aproximam esses 2 filos. Bem, outra característica importante dos equinodermos, que cobra muito em vestibular, é a capacidade de regeneração da estrela do mar. Se eu pegar uma estrela do mar, partir ela ao meio, quebrei ela ao meio, o que acontece? Cada pedaço pode formar uma nova estrela. Vai formar uma nova estrela e, consequentemente, vai aumentar a população local. Então, isso é uma reprodução assexuada das estrelas do mar. O último filo,
a introdução aos cordados. Eu sou um cordado. Por que eu sou um cordado? Porque lá na minha fase embrionária tive, lógico, né? Notocorda, fendas faringianas, tubo nervoso dorsal e cauda aposanal. Essas 4 características são típicas de cordados. Nesse grupo, o que mais que eu posso comentar sobre eles? Os cordados eles podem ser divididos em 2 grandes grupos. Os protocordados ou cordados invertebrados e os vertebrados ou craniatos. Craniatos, vertebrados, são aqueles cordados que têm crânio e ou coluna vertebral. Tá, para aqui, presta atenção. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: existem cordados invertebrados, tá? Isso é importante. Existem cordados invertebrados. E é com essa fala que a gente termina hoje. É isso aí. Espero que tenham gostado. Valeu, moçada!